Beleza, essa vai ser a nossa aula sobre loops. Então, né, a gente já viu o loop for por mais de uma vez nos exemplos que eu dei nas aulas anteriores, né? Mas eu acho que foi relativamente tranquilo, né? Então essa aula é só sobre loops e eu vou falar então um pouquinho sobre o que você tem que tomar cuidado e os tipos de loops que a gente pode usar na nossa interface. Existem vários tipos de loops que você pode fazer. Eu separei os 4 aqui mais, digamos, interessantes e talvez os mais recorrentes, tá? Então, beleza. Eu preparei o arquivinho aqui, você vai encontrar ele também aí para download. E vamos lá, então. Vamos entender as coisas que a gente precisa saber e tomar cuidado com loops, tá? E aí, para você conseguir usar os loops, então, daqui para frente, com mais autonomia. Legal. Aqui eu preparei, ó. A gente tem aqui o nosso... Eu vou trocar de frutas para lista, vai. Lista. Porque a gente tem duas coisas aqui. A gente tem o usuário e frutas, né? Eu preparei esses dois arrays... Desculpa. Eu preparei esse primeiro array aqui e esse segundo é um objeto. Por que ele é um objeto? Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? Para a gente saber também que a gente pode fazer loops... através de objetos, né? Passando por objetos, ao invés de fazer loops só de um único item, assim, ó. Tá vendo? Só tem... o que rola? Esse aqui é um dado único, um dado único, um dado único, um dado único, tá? Dentro de um objeto, você tem o key e o value, tá? A chave e o valor, a chave e o valor. Então, isso aqui é um pouquinho diferente de você passar o loop dentro dele. Então eu achei interessante mostrar os dois jeitos, fazendo um loop tanto dentro de um array, que a gente só viu dentro de array até agora, né? E também passando um loop dentro, então, de um objeto, tá? Aqui eu fiz o myList, um array vazio, porque é o que vai ser o que a gente vai jogar depois aqui dentro dessa box vazia aqui, tá? Como a gente fez até em outras aulas, tá? Usando esse mesmo layoutzinho aqui só para a gente conseguir visualizar alguma coisa. Eu poderia só fazer console log também, mas vamos só para visualizar mesmo, tá? Então essa última linha de código aqui, ele está chamando de lista frutas, eu vou chamar só de lista, var lista, lista. Beleza, bom, vamos lá. O primeiro loop é o for. É o que a gente já viu, tá? Eu abri aqui a página do MDN, tá? Ele tem algumas explicaçõezinhas aqui. Basicamente é assim, ó, você tem uma variável que é o step, tá? E você conta esses steps. Então, geralmente o step começa no 0, tá? Pra gente começar essa contagem. A gente tem 3 propriedades aqui, 3 coisas que a gente tem que fazer dentro desse parênteses aqui do loop for, tá? O primeiro é definir essa variável que vai ser o nosso contador de steps, né? Então, basicamente, sempre vai ser esse contador. A gente pode colocar qualquer coisa que a gente quiser aqui, qualquer número, né? Para ser o contador. Mas a gente geralmente coloca 0 porque é a prática mais comum. O que eu tô querendo dizer é que não é só desse jeito, só nessa lógica que dá para fazer um loop, mas é essa que a gente vai fazer e é essa que é feita, sei lá, na grande maioria das vezes, tá? Beleza. Vamos lá então. Primeiro passo, o primeiro item é esse contador, nessa variável. A gente pode definir esse var aqui dentro também. Eu acho que eu fiz isso nas outras aulas, né? Ou você pode definir essa variável fora, tanto faz. Aí, depois do primeiro ponto e vírgula, você tem a segunda coisa que você tem que fazer, que é o que você está testando, tá? Qual que é a condição para esse loop ficar rodando. E aí ele está falando assim, ó, enquanto o step for menor que 5, tá? Então, enquanto step for menor que 5, rode o que estiver aqui dentro, tá? E aí, quando você rodar, depois que você rodar o que estiver aqui dentro, você acrescenta, isso aqui é um operador, esse mais. Lembra que a gente teve uma aula de operadores e tal? Isso aqui é como se estivesse falando step mais 1, só que aí você só coloca mais na frente, que significa a mesma coisa, tá? Para não ter que escrever step é igual a step mais 1, você escreve só step mais e aí já significa isso. Então assim, depois que você rodar isso, step estava valendo 0, some mais 1. E aí ele vai somar mais 1, é como se tivesse mais uma última linha aqui, invisível aqui dentro. Ele vai somar mais 1, step vai passar a valer 1, aí ele vai voltar aqui de novo.
Só que aí esse step agora vai estar valendo 1, ele não vai estar mais valendo esse 0 aqui. Aí step igual a 1, ele continua sendo menor que 5? Sim, então execute o que estiver aqui dentro e aí acrescente mais 1 a step, né? E aí step vai ficar valendo 2. Aí ele volta aqui, então step igual a 2. Continua sendo menor que 5? Sim, então execute o que estiver aqui dentro. E assim sucessivamente. Na hora que step estiver valendo 5, ele vai chegar aqui e vai falar assim, step é menor que 5? Não, step é igual a 5. Tá, então se é igual a 5, pare de rodar. Pare de rodar o que tiver aqui dentro. Não rode mais o que tiver aqui dentro. Beleza? Essa é a lógica do loop for. Eu vou fazer aqui rapidinho, então, na prática, só pra gente ver mesmo. A gente tem aqui, ó, frutas, né? Eu vou usar o frutas mesmo. Então, vamos lá. For... eu vou fazer do jeito que eu estava fazendo mesmo, a variável dentro aqui mesmo, tá? Eu poderia só declarar ela aqui fora, var e tal. Eu vou deixar aqui dentro, tá? Var i pode ser qualquer palavra, pode ser item, tá? Pode ser iteration, pode ser fruta, enfim. Mas por convenção, né? Escreve-se i, que serve... Eu já vi algumas pessoas falarem que é item e outras falarem que é iteration, como se fosse. Eu acho que iteration, né, iteração, fica mais lógico, tá? Vai ser igual a 0. E aí, então, ao invés de a gente passar um número, ao invés de eu falar assim, enquanto, sei lá, alguma outra variável... Vamos supor que a gente teria uma variável... Igual o exemplo aqui, ó. Ele tem... step menor que 5, né? Então, enquanto step for menor que 5, eu poderia colocar enquanto qualquer variável que eu criasse aqui fora fosse menor que alguma coisa. Mas a gente, geralmente, quando a gente está fazendo um loop por um array, a gente quer saber quantos itens tem num array, certo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Como que a gente faz isso? A gente vai lá, frutas, que é a nossa variável, certo? Ponto length. Length significa a quantidade de itens, tá? Length não funciona só para arrays, length funciona para qualquer coisa. Então, deixa eu só comentar essa linha e te dar um exemplo rapidão aqui. Se eu fizer só assim, ó, eu tenho uma variável, sei lá, que se chama nome. Que se chama nome. E aí eu tenho um nome aqui que é Antônio, tá? Beleza, eu quero saber quantas palavras tem, quantas letras tem em Antônio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu fizer assim, ó, console.log nome.length, ou seja, o length de Antônio, ele vai me dar ele vai me retornar 7, tá? Quer ver? 7, beleza? Então, o length serve para qualquer coisa que você queira medir, quantos eu não sei a tradução literal em português, mas quantas coisas tem naquela coisa. É isso, tá? Beleza. Então, o que a gente faz? A gente mede o length, aqui no nosso loop for, a gente mede o length de quantos itens tem dentro do nosso array, tá? Então, aqui tem 5. E aí a gente fala assim, ó, enquanto 5, né, for maior que i, tá? Aqui no exemplo, ele está verificando enquanto for... cadê o exemplo? Ele está verificando enquanto for menor, tá? A gente está fazendo o contrário, a gente está fazendo o inverso. E você pode colocar a lógica que você quiser. Você pode colocar aqui maior ou igual, tá? Quer dizer, maior ou igual, menor ou igual, enfim. Aqui a gente está verificando se é maior, tá? Então, enquanto 5 for maior que i, que é 0, tá? Itere 1, né? Some 1 a i, tá? Beleza. E aí a gente pode então falar assim, console.log, e aí a gente pode falar então para logar frutas i. Esse i é a variável, né, que vai ser tipo ela vai ser um número, né? Var i é igual a 0, então ele vai ser o item 0, depois item 1, depois item 2. Então a gente aproveita essa variável, que ela vai ser sempre um número que está sendo somado, e esse número vai sendo alterado para iterar, para selecionar, né, o item do array. Então esse i, na verdade, significa um número, né? Primeiro ele vai ser o 0 da primeira vez que rodar o loop, depois ele vai ser o 1, depois ele vai ser o 2. Então simplesmente a gente está falando assim, ó, vá lá no nosso array, pegue o 1, né?
e faça um console log dele. Então, por isso que a gente escreve desse jeito aqui nessa sintaxe, tá? E aí, se eu dar um refresh aqui, ele vai dar o console log aqui pra gente de todos os itens. Cada vez que ele passou pelo loop, ele foi lá e deu log no item com aquele index, né, com aquele número de index. Beleza. Só para complementar, então, eu poderia só fazer assim, ó, mylist push, né? Então eu vou fazer um push, né? Vou jogar o que eu quero dentro da minha lista vazia aqui, do meu array vazio, né? Então vai ser mylist push, e aí dentro do push eu posso passar frutas e aí a gente está fazendo então essas frutas aparecerem lá dentro da nossa lista. Elas vieram até sem formatação, porque eu teria que fazer um li, tá? Delas, teria que fazer mais ou menos assim, como a gente já fez em outra aula. Eu só vou repetir aqui, tá? Então seria um li aqui, concatena a string, mais uma concatenação, abre e fecha parênteses e concatena a outra string, tá? E aí então agora fica formatadinho. Beleza. Bom, esse é o nosso loop for, tá? Simples. Legal. Agora eu vou comentar esse loop aqui só para ele não ficar rodando, tá? A gente tem o for in, tá? O for in, a gente vai usar ele, a gente vai testar ele tanto no nosso array quanto no nosso objeto aqui, tá? Então tá. Vamos lá. O for in, ele testa se existe algum valor de acordo com o que eu pedi dentro de um objeto ou dentro de um array. Então, se eu fizer assim, ó, for, aí eu posso falar o seguinte, eu vou definir uma variável, deixa eu, aqui fora, tá? Eu vou chamar ela var info, tá? Sem nada. Beleza. Então, eu posso falar assim, for info in, e aí eu posso falar frutas, né? Então, tipo, alguma info, alguma coisa, info é o que eu tô pedindo para ele verificar. Info é tipo se existe alguma coisa, digamos assim, tá? Essa primeira variável. Então, se existe alguma coisa, se existe info em usuário, opa, frutas, console.log, eu vou pedir para ele logar o info, tá? E aí ele vai logar os index pra gente, tá? Ele fala assim, ó, tem esse info, esse info, esse info, esse info, esse info, tá? Como que a gente faz para ele logar o que tá aqui dentro, tá? Bom, a gente pode pedir para ele logar frutas, e aí a gente passa info aqui dentro. E aí agora ele vai logar laranja, kiwi, morango, melancia, tá? Então é muito similar ao loop for, só que na verdade ele não exatamente vai aqui a gente não consegue delimitar a quantidade de steps. A única coisa que a gente consegue fazer com ele, né, é falar para ele entrar aqui dentro, olhar o que tem e retornar para a gente, tá? E aí a gente pode colocar outras condições aqui dentro para ele retornar. E aí eu vou fazer rapidinho aqui então, também com o usuário, tá? Aqui é um usuário só, não é uma lista de usuários, e esse usuário ele tem 3 características, tá? Então eu poderia pegar aqui, ó, info em usuário, tá? E aí eu vou fazer por partes também, eu vou retornar só info agora para você ver o que ele retorna. Ops. Então, só info, tá? Ele retorna nome, profissão e idade, que é o quê? São as keys, tá? Nome, profissão e idade. Se a gente quiser que ele retorne o valor, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez com o frutas, né? Só que lá no frutas, como não tem uma key aqui, né? Ele retorna o index 0, 1, 2, 3, o index do array, tá? E aqui, então, quando a gente está num objeto, aí sim ele retorna para a gente aqui, né? O que tem aqui antes do 2 pontos, que foi o que ele acabou de fazer aqui agora. E se eu quiser que ele retorne o value, aí eu tenho que fazer do mesmo jeito que eu fiz com frutas, tá? Que vai ser usuário
E aí aqui dentro, então, eu passo o que eu quero que ele me retorne, né? Ele retorna a info. E aí, então, Brunão, designer 31. Só para complementar, então, eu poderia fazer a mesma coisa aqui agora, ó, copiar essa linha de código aqui do outro loop. Vou fazer um push dentro do nosso mylist, que é o nosso array vazio lá, tá? Só para renderizar lá dentro daquele quadro. E aí eu posso fazer usuário info. E aí agora, então, Brunão, designer 31. Beleza? Então é assim que a gente roda um loop for in, tá? E a gente pode criar outras condições, fazer outras coisas aqui dentro, como a gente já viu em outras aulas, só que nas outras aulas a gente viu com o loop for normal, beleza? Bom, esse foi o for in. Agora, eu vou comentar aqui também, e a gente vai para o while. E o while é um que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu vou mostrar para você, provavelmente vai travar o meu navegador, mas eu quero mostrar para você o que é um loop infinito e por que você tem que tomar cuidado com ele, tá? Vamos lá. O while, deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui, a explicação dele. Tenho. O while é o seguinte. Ele simplesmente testa uma condição. Enquanto isso aqui tiver true, execute o que tiver aqui dentro, tá? Então seria mais ou menos assim, ó. While, tá? E aí, o que vai ser o meu... Eu vou fazer o loop infinito agora e você vai entender, eu vou explicar. Olha só. Enquanto lista frutas aqui length, que a gente sabe que são 5, né? Então vamos lá. Enquanto frutas.length for maior que 0, ou seja, 5 é maior que 0, certo? Enquanto 5 for maior que 0, console.log tem frutas. Qual que é o problema com isso aqui? Isso aqui sempre vai ser maior que 0. Tipo, não tem uma hora que eu falo para ele que é a hora que ele vai parar. Nos outros, o for in ele já faz isso automático, ele só olha o que está dentro do objeto ou do array. O for, a gente coloca essas condições aqui para a gente saber que hora que ele vai parar. E ele vai parar quando o i deixar de ser, quando frutas length deixar de ser maior que i. Beleza. Aqui no while, a gente também tem como fazer isso, mas a gente não consegue exatamente fazer isso sem uma variável para ajudar a gente. Então, se você fizer desse jeito aqui que eu fiz, vai dar um loop infinito e vai travar o seu navegador, porque ele vai ficar rodando isso aqui eternamente. Quer ver? Vamos lá. A gente sabe que frutas length é maior que 0, é 5, né? Então, vai ser sempre verdadeiro isso aqui. E olha só o que vai acontecer. Aqui vai começar a carregar, vai dar uma travada tudo. Calma, eu fiz alguma coisa errada. Faltou um TH aqui. Beleza, vou rodar aqui agora. Olha só. 12, 451. Ele tá rodando. Tá rodando igual um louco. Já travou, provavelmente. Já travou. E aí, ó, tô tentando fechar aqui até conseguir fechar. Beleza, mas tem hora que trava o navegador de um jeito muito... muito louco. Eu até fiz... Deixa eu comentar aqui. Copiar aqui, e vou abrir uma outra aba, tá? Beleza. Então, você precisa fazer sempre o jeito que você vai falar para o seu while, enquanto isso aqui for maior que 0, beleza, mas que hora que eu paro? Bom, a gente tem uma técnicazinha que é muito similar ao loop for, esse loop aqui, tá? Como que é essa técnicazinha? Você vai definir uma variável aqui fora, var n, sei lá, tá? Não preciso atribuir valor a ela, tá? Ou eu posso falar que, tipo, ela é igual a 0. Vamos fazer assim, igual a 0, tá? E aí o que eu faço? Eu falo assim, ó, toda vez que você entrar aqui nesse loop, tá? Você vai somar 1 a n, e aí é dentro do loop, tá? E aí é muito similar ao que a gente faz no for, só que muda a sintaxe, tá? E aí eu vou falar assim, ó, basicamente é só isso, coloca um ponto e vírgula aqui. Então o que vai acontecer? N começa valendo 0 lá fora, tá? E a gente consegue acessar N de dentro do nosso loop, porque foi
é feito com var e não com let. Beleza. E aí, então, o que a gente faz? Entrou aqui dentro. Tipo assim, frutas que é 5, né? Então 5 é maior que 0? Sim. Então entra aqui dentro, soma 1 a n. Então agora n vai valer 1 e faz o console log. Aí ele vem de novo. 5, agora n vai estar valendo 1, tá? Olha só. Então, qual que é o erro aqui? Eu não posso passar 0. Eu tenho que passar o n, tá? Beleza. Então aí ele já tinha somado 1, né? Agora ele vem aqui de novo. 5 é maior que 1? É, então execute o que tiver aqui dentro. E assim por diante, até que ele chegar aqui e falar assim, 5 é maior que 5? Não. Então, beleza, então não execute mais. Legal? Então é isso, é assim que funciona um loop. E agora a gente vai testar. E aí, ele fala, tem frutas 5 vezes, que é a quantidade de vezes que ele faz essa iteração aqui dentro do nosso loop while, tá? E aí, seguindo a mesma lógica aqui, tá? Eu poderia fazer o push dentro aqui do nosso myList, só que aí eu preciso... percebe que o loop while ele não dá pra gente o item do loop, ele não está entrando aqui dentro do nosso frutas ou do nosso usuário, tá? Aí pra gente conseguir logar isso lá, a gente teria que usar outro loop aqui dentro, enfim, é mais complexo. Então, a gente usaria isso aqui, o loop while, não para interagir com a nosso array ou a nossa lista, tá? Mas a gente usaria isso aqui só para executar alguma outra coisa, tá? Que a gente consiga fazer. Tipo, a gente pode, por exemplo, fazer um push diferente para o nosso 5 vezes, né? A gente quer saber quantas vezes tem. Então, a cada vez que tiver um elemento lá, ao invés de a gente passar esse elemento lá dentro, a gente vai falar assim, tem fruta, e aí eu posso passar n aqui, por exemplo, tá? Só tentando complementar aqui para você ver o que dá para fazer, tá? Nesse caso. Então, tem fruta 1, tem fruta 2, tem fruta 3. Eu consigo passar o n, por exemplo, tá? Que é esse número que vai iterando. Beleza, esse é o loop while, tá? E é assim que a gente evita um loop infinito. Agora o map. O map, ele foi introduzido na versão ES6, se eu não me engano, eu não tenho 100% de certeza sobre isso, tá? Mas o map, o que ele faz? A gente pode fazer um loop, ele é um método do JavaScript que ele tem muito mais coisas, tá? Tem map isso, map aquilo, você pode fazer um new map, ele é um constructor, né? Um object, mas aqui a gente vai usar para fazer loop, tá? E aí como que ele faz? Aqui eles dão até um exemplinho, tá? E aí nesse exemplozinho aqui, ele tem um array, que é o que a gente vai fazer ali no nosso também. E aí ele vai assim, ó, numbers.map. E aí, o que o nosso map pede? Ele pede uma função, tá? Nessa função, você é obrigado a passar um item, um index, ou qualquer nome que você queira passar, porque aí para você interagir com esse... Aqui ele chamou de num, né? Então, para você interagir com esse argumento, com esse num, tá? Aí você consegue usar ele aqui dentro. Beleza. Vamos ver isso na prática aqui no nosso caso, então. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou primeiro no loop de frutas, tá? Frutas, então, né? Map. E aí ele é um método, então ele tem parênteses, né? Beleza. Ele até me dá a dica aqui, ó. Um valor, um index, tá? Ele pede até um index. E depois uma função. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar só a função aqui, por enquanto. Para não complicar muito, tá? Mas olha só. Ele também tem o key e tudo mais. Bom, vamos lá. Então ele pede uma function, tá? Eu vou fazer function. E aí dentro dessa function ele pede para a gente passar um argumento para ele poder trabalhar dentro do map. Então esse argumento vai ser, sei lá, pode ser qualquer nome, item, por exemplo. Beleza, eu vou fazer só um console log aqui para a gente ver o que ele vai retornar para a gente. E é o seguinte,
Só explicando então, ele está indo lá em frutas e está mapeando frutas. Então ele vai passar por cada um desses elementos aqui, e esses elementos a gente chamou ele de item, tá? Como eu disse, a gente pode colocar qualquer nome que a gente quiser. A gente poderia colocar a fruta, por exemplo. Vamos colocar fruta, vai. Dá na mesma. Enfim, não importa. E aí, se eu der um console log lá agora, vou dar um refresh, né? Ele retorna pra gente cada item do nosso array, beleza? Bom, é um jeito de fazer um loop muito mais fácil, né? E aí vamos fazer o seguinte agora, vamos mapear então o usuário, tá? Vamos ver o que ele retorna pra gente no usuário. Então, usuário, map, e aí então eu vou, sei lá, chamar aqui de user, tá? E aí a gente vai ver então o que vai acontecer aqui com o mapeamento do nosso usuário, né, no nosso objeto usuário, tá? Eu vou voltar lá no nosso navegador agora, vou dar refresh e olha só, temos um erro, tá? Por que a gente tem um erro? Porque o map, tá? Esse loop que a gente faz usando o método map, ele não serve para mapear objetos, tá? Ele serve para mapear só arrays, beleza? Então, mesmo assim, se a gente quiser usar o map, tem uma maneira de a gente fazer isso e eu vou te mostrar agora. Vamos lá. É aqui mesmo. O que a gente faz? Dentro do JavaScript, existe uma propriedade, né, um método master, né, o prototype, né, object. Então, quando a gente faz assim, deixa eu só colocar antes aqui, só para te mostrar direitinho. Eu posso acessar qualquer objeto, né, e as propriedades desse objeto digitando object e a propriedade que eu quero, tá? Aqui ele não está me dando todas as coisas aqui, ele está citando coisas que eu já coloquei, mas eu posso colocar... Eu tenho duas propriedades principais, que é o que me permite fazer um map dentro de um objeto, tá? Que é o keys e o value, tá? Ou é no plural, não me lembro. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, por exemplo, se eu quero mapear o nosso objeto usuário e eu quero só os keys, nome, profissão, idade, por algum motivo eu quero os keys, tá? Eu faço o quê? Eu vou pegar o usuário e vou colocar ele dentro de um object keys. Então, a letra O é maiúscula, tá? Object. E aí eu passo o nosso usuário aqui dentro, tá? Eu tenho que passar o que eu quero desse objeto. Então, ponto keys. E aí sim. Então, object keys, né? Eu quero as keys do objeto usuário. E aí, quando eu tiver essas keys, elas vão ser retornadas num array. E aí eu quero que você então mapeie esse array de keys para mim. E aí vai funcionar, tá? Então vou dar um refresh aqui agora. E beleza. Nome, profissão e idade. Eu não quero os keys, eu quero os values. Eu acho que, se eu não me engano, é no plural, tá? Vou salvar aqui, vou dar um refresh. E beleza, retornou pra gente os values, tá? Existe uma terceira propriedade, que é a entries, tá? Mas, basicamente, eu particularmente nunca usei assim e tal, mas talvez só explicando caso você precise, tá? A entries, ela pega cada item, cada linha do nosso objeto e transforma ele num array. Então, você poderia fazer dessa maneira aqui para você ter os dois dados no mesmo return. E aí, se você quisesse acessar alguma coisa mais específica, vamos supor que eu quero passar cada um desses aqui agora... aqui dentro do nosso bloco, né? Eu nem sei como é que eu vou fazer isso. Deixa eu pensar aqui agora. Vamos lá. Então vamos supor que eu quero aquelas duas palavras, né, lá dentro. Como é que eu posso fazer isso aqui agora? Então, eu vou usar o mylist push. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou só testar aqui primeiro, se já vai dar certo. Do jeito que eu estou imaginando, ou se ele vai passar como Vamos lá, eu vou passar user, tá? LI, user, só isso. Vamos ver o que vai rolar. Funcionou, só que ele separou por vírgulas, porque cada item é um array, tá? Então a gente teria que fazer o join e teria que fazer o join aqui, tá? Deixa eu ver se vai funcionar aqui
ou se eu teria que armazenar user. Bom, eu vou ter que fazer assim, ó. My user data é uma variável, né? E eu vou formatar para remover as vírgulas e vou colocar dois pontos no lugar, tá? Então userDate é igual a user.join. E aí no lugar daquela vírgula eu vou colocar dois pontos, espaço, tá? Provavelmente isso deve resolver agora. Vamos ver. E aí eu tenho que passar o data, né? User data. Aqui. Vamos ver. Fechou. Legal. Nome. Aqui só quebrou a linha, tá? E idade, 31. Legalzinho, belezinha. Bom, estes são os loops, tá? Espero que você tenha curtido e você tenha entendido melhor como um loop funciona e que a gente tem vários tipos de loops. E aí, nos seus projetos aí para frente, então, você pode escolher qual que encaixa melhor na sua necessidade, tá? Seja o loop for, que é o que eu mais uso, né? E eu uso muito o map também, que é esse último aqui. Esse for in e while eu não uso muito, mas tem situações que talvez você consiga ou precise usar, tá? Belezinha? Bom, então é isso. A gente vai fazer um exercício na próxima aula, juntando tudo que a gente aprendeu aqui de JavaScript, tá? Lembrando que esse curso aqui de JavaScript, esse módulo, é um módulo básico, mas é um básico que já cobre muita coisa, tá? Eu arrisco dizer que segue a regra de Pareto, tá? São 20% de JavaScript que cobre 80% do que você vai fazer no seu dia a dia, tá? Então, eu tô te passando um conteúdo bem legal aqui para um curso, digamos assim, um curso de front-end design, tá? A gente viu até coisas de programação mais programação mesmo, mas sempre aplicadas à interface. Eu espero muito que você esteja curtindo até aqui, tá? E qualquer dúvida é só me falar. Então, na próxima aula, a gente vai começar o nosso exercício, incluindo JavaScript. Belezinha? Valeu, te vejo na próxima aula.